Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de arte do quarto bimestre e hoje a gente vai falar sobre gêneros cinematográficos. Antes de falar dos gêneros, a gente precisa entender o que seria o cânone. O que seria o cânone? Vocês já ouviram falar dessa palavra ou não? Gente, o cânone é a eleição de um conjunto, isto é, um corpus de obras que representam as mais elevadas virtudes estéticas de um certo tipo de filmes, em função das premissas convencionadas, quer estilísticas, quer tematicamente para um determinado gênero. É o cânone, portanto, que permite identificar as características imprescindíveis e superlativas a que uma obra deve aspirar ou que deve conter, no sentido de pertencer ou se destacar num determinado gênero. Uma vez que os gêneros se encontram em constante mutação, também o cânone pode ser objeto de revisão ou ajustamento. Assim, podemos falar de dois tipos de cânone. Um formal, que tende a ser prescritivo e conservador, procurando determinar as condições de pertença e impondo as premissas criativas de futuras obras de um modo definido, e o outro é o cânone informal, que tende a ser descritivo e liberal, que mais do que a enunciação de premissas, acolhe no seu seio os desvios e mesmo os incita, sendo que está sempre em vias de se negar a si mesmo e de negar a própria ideia de cânone, pois este pressupõe estabilidade e durabilidade. Agora vamos para os gêneros. Gêneros clássicos do cinema. Ação. Gente, o filme de ação é, de entre os gêneros contemporâneos, o mais comum, de maior apelo popular, de maior sucesso comercial e, simultaneamente, de maior desdém crítico. Este gênero tende a privilegiar claramente aquilo que vulgarmente se designa por valores de produção. Vedetas famosas, capazes de por si só atraírem um vasto e fiel público, sofisticados efeitos especiais capazes de funcionar como façanha inédita e atração espetacular, cenários sumptuosos, exóticos ou grandiosos que favorecem o encantamento e o escapismo de maior desdém crítico. Comédia. Gente, eu amo comédia, principalmente as comédias brasileiras. A comédia procura sustentar necessariamente o riso nas suas diversas manifestações, indo da gargalhada estridente e compulsiva ao sorriso mais cúmplice e recatado. Trata-se, por isso, da forma exemplar do hedonismo cinematográfico. Como referimos antes, a comédia tende a fazer ressaltar as fragilidades do ser humano, o vício, a negligência, a pompa, a presunção ou a insensatez, por exemplo. Daí, talvez que seja um gênero frequentemente depreciado, quem sabe pela sua carência de seriedade, capaz de descobrir em qualquer tema ou personagens o pretexto para o riso e o escárnio. Drama. Se existe uma qualidade emotiva que o drama procura sublinhar, ela é sem dúvida a seriedade dos fatos. Poderemos então afirmar que o seu objeto é o ser humano comum, normal, em situações cotidianas mais ou menos complexas, mas sempre com grandes implicações afetivas ou causadoras de inescapável polêmica social. Ao contrário da comédia, que sublinha as fragilidades ou vícios do ser humano, e da tragédia, que sublinha a sua elevação e as suas virtudes, o drama ele aborda, portanto, a vivência mais prosaica do sujeito vulgar, mas explorando as suas consequências emocionais mais inusitadas e profundas. Gênero fantástico. No contexto da cultura cinematográfica, o fantástico pode ser definido de um modo suficientemente convincente, apesar das contaminações em que convive com outros gêneros, o filme de aventuras, o filme de ação, o filme de terror ou filmes de ficção científica são disso exemplo claro. Das múltiplas gêneses das suas personagens, sejam religiosas, tecnológicas ou sobrenaturais, ou da morfologia e antologia plural dos seus universos, passados ou futuros, próximos ou distantes, mentais ou físicos.
Ficção científica. A ficção científica procura então projetar o futuro da humanidade nas suas mais diversas dimensões. Os cenários geralmente são cibernéticos, metropolitanos, espaciais ou apocalípticos, e os objetos podendo mesmo falar-se de um design futurista, indo dos transportes ao mobiliário ou aos interfaces comunicacionais. E as personagens, aliens, robots, ciborgues e androides de mais variadas espécies, contam-se entre os elementos que maior atenção criativa suscitam. Do mesmo modo, as formas de organização social ou política são temas determinantes, retratadas muitas vezes naquilo que comumente se designa por distopias, isto é, uma visão pessimista e agressiva daquilo que espera a humanidade, seja essa agressividade consequência da revolta de robots ou androides, de entidades extraterrenas invasoras da poluição, do sobreaquecimento ou da sobrepopulação. Musical, amo musical, gosto de Mamma Mia, gente. Gosto de High School Music também. Como a própria designação indica, o musical atribui à banda sonora uma extrema importância que em nenhum outro gênero encontra paralelo. A música é aqui assumida não apenas como um complemento dramático das situações ou da caracterização dos personagens, mas como um dispositivo narrativo em si mesmo. A música não se sobrepõe à trama a partir do seu exterior, mas surge a partir da própria vivência das personagens e determina os seus comportamentos. Quer isso dizer que a própria música detém um papel singular na morfologia da narrativa. Terror. Acerca do filme de terror, podemos começar por referir que o seu apelo e o seu fascínio para o espectador provém ironicamente da incomodidade e do desconforto que provoca neste. É como se o espectador encontrasse o seu prazer no próprio sofrimento. Daí que, de algum modo, se possa recuperar a categoria filosófica aristotélica da catarse, para descrever essa experiência, ou seja, a purgação dos medos através da contemplação estética. No filme de terror, o espectador ele experimenta o sofrimento de forma delegada, comungando das dificuldades dos personagens, mas excusando-se necessariamente seus padecimentos. Vejam agora o vídeo a seguir ainda sobre gêneros cinematográficos. Hola niños, nosotros somos estudiantes del Tecnológico de Monterrey y el día de hoy les compartiremos un video en el cual mostraremos qué son los géneros cinematográficos. Y estos son los que día a día vemos en las películas, en las series de televisión, en las telenovelas e incluso en las caricaturas. Y al mismo tiempo daremos los principales ejemplos de estos. Hay dos géneros de los que me gustaría hablar. El primero es comedia y el segundo va a ser terror. En comedia son las películas que nos hacen reír. Si vamos al cine y nos reímos, probablemente estemos viendo una comedia. Siempre pasan cosas chistosas, como que se caen y casi siempre terminan en un final feliz. Un ejemplo de este es Juego de Gemelas, una película de Disney en que unas gemelas le hacen travesuras a su papá y da mucha risa. El segundo género es terror. Casi siempre nos hace llorar y nos hace taparnos los ojos porque nos da miedo la película. Y se relacionan con cosas feas y que nos dan miedo. Un ejemplo de esta es Chucky. A continuación vamos a hablar de dos géneros, ciencia ficción y drama. La ciencia ficción es un género en donde el contenido se basa en la tecnología y los logros se pueden dar en un futuro. En las películas con este género se presenta una gran influencia visual, donde aparecen luces y otros efectos, que de tal forma se presente una visión futurista. Un ejemplo de este género es la película Avatar. Ahora bien, otro género que es muy importante es el drama, en donde suele presentarse muchas emociones y sentimientos. Los protagonistas giran alrededor de conflicto entre ellos o en su entorno. Y un ejemplo de drama es la película El Cisne Negro. A continuación vamos a hablar de dos géneros, infantil y parodia. El género infantil está enfocado a niños y regularmente la película es animada. La cinta se divide en tres partes, inicio, desarrollo y desenlace. Casi siempre estas películas traen un mensaje de aprendizaje y con un final feliz. Un ejemplo de esta es Monsters Inc.,
otro lado, la parodia es un género que recopila las escenas más destacadas de otras películas en un tono humorístico o exagerado. Un ejemplo de esta es la película Shrek. Gente, é isso. Até a nossa próxima aula. Não se esqueçam de fazer as atividades 5 e 6 da nossa apostila, ok? Até mais!